Olá! Estamos novamente aqui com o assunto sobre filas encadeadas simples. Bom, hoje nós vamos fazer uma outra funcionalidade que seria a ideia da remoção. Entender quando a gente já tem uma fila que tem elementos, como é que eu posso estar removendo, como é que essa fila continua, como ela permanece encadeada. Então, novamente, a nossa retrospectiva. Estamos trabalhando uma fila encadeada, ou seja, uma fila que em tempo de execução é solicitada a locação de um espaço de memória para colocar um novo item. Nós temos uma variável início que mantém o endereço do primeiro dessa fila, temos uma variável fim que mantém o endereço desse fim dessa fila. Vou trabalhar em cima desse exemplinho que a gente tem aqui hoje, né? A gente já utilizou para fazer inserção, onde nós tínhamos uma struct fila que trabalha com um pedacinho chamado elemento, um pedacinho chamado próximo, tá aqui, ó. Elemento, esse primeiro pedaço, próximo, o segundo, tá? No elemento a gente mantém um número inteiro, que é a minha fila de números inteiros, e no pedacinho próximo sempre o endereço do seguinte. A variável início tem o endereço do primeiro, a variável fim tem o endereço do último, bom? Cada elemento sabe onde está o seguinte. Então, nossa variável início tem o endereço do primeiro, o primeiro elemento vai ter o endereço do segundo, o segundo elemento tem o endereço do terceiro, o terceiro elemento tem endereço do quarto, e o quarto não tem endereço até o momento de ninguém, porque até o momento eu só teria 4 elementos. Se eu fosse inserir alguém, teria que se encadear após esse 21, atualizando o endereço aqui bonitinho, tá? Essa é a ideia que a gente tinha da inserção. Então, nós estamos numa situação aqui assim hoje, bom? E nós vamos fazer a ideia agora de remoção. Então, lembrando que numa fila, seja ela até linear, implementada no vetor, ou assim na forma encadeada, todo elemento que sai dessa fila, que é removido dessa fila, ele tem que sair do início. Então, se a gente fosse olhar aqui, o primeiro elemento, aqui o 8, se eu for fazer uma remoção, ele vai ser o primeiro que vai sair. Bom, eu sei onde ele está, que a minha variável início tem o endereço do primeiro, tá? Então, seria alguma coisa relativa a isso que está aqui. Então, vamos trabalhar a funçãozinha remover, tá bom? Nós coloquei aqui a função remover, para vocês terem a ideia de como ela funciona, e nós vamos percorrer esse código aqui e fazer um teste de mesa funcionando em cima desse nosso exemplo. Então, início e fim já estão aqui, elas são globais, mas dentro aqui da nossa função remover, nós temos duas variáveis sendo criadas, locais. Uma é uma variávelzinha inteira, chamada val de valor, né? Ela foi criada agora, porque eu entrei agora na função, e criei mais uma, chamada alques, ela é ponteiro, do tipo struct fila. Então, na val eu posso armazenar apenas números inteiros, na alques apenas endereços de memória de alguém que seja struct fila, alguém que seja isso, correto? Então estão as duas criadas lá, nós temos o que agora aqui na sequência? Temos um if testando para ver se a nossa fila está vazia. Por quê? Porque se eu vou tentar remover alguma coisa, tem que ter pelo menos um elemento lá dentro armazenado, tá? Senão não vai ter nada para fazer. Então, antes de tentar fazer alguma coisa na sequência, vamos verificar se essa fila está vazia. Se estiver, eu posso dar uma mensagem de fila vazia e ir embora, correto? Então, como é que eu sei se a fila está vazia? Basta checar a variável início ou fim. Se vocês lembrarem lá quando a gente começou o nosso assunto sobre fila, que ela estava vazia, as duas variáveis, elas são inicializadas com a palavrinha null, para simbolizar não tenho nada na memória que represente essa fila. Então, aqui, início é igual a null, se for fila vazia e volto para trás. Não é o nosso caso, tá bom? Um detalhe aqui, eu estou retornando aqui o número 0, tá bom? Por que eu estou retornando o número 0 aqui? Porque a nossa função remover é do tipo int, tá? Ou seja, olhando aqui para a nossa base dessa função, eu sei que essa função retorna em algum ponto um número inteiro, certo? Então tá lá o int dela. Por isso que nesse meu return eu sou obrigada a voltar para alguma coisa inteira. Então, no caso, eu retornei o número 0, mas eu dei a mensagem que a fila estava vazia. No nosso caso, não era verdadeiro, nós temos elementos dentro da fila, no nosso exemplo, então o programinha vai seguir aqui para baixo. Aqui nós estamos fazendo 2 armazenamentos temporários, porque lá para frente eu vou precisar disso para outras coisas.
Eu vou usar essa variávelzinha val, que eu criei aqui local, né, lá em cima. Dentro dela eu estou armazenando o que está guardado no pedacinho elemento desse endereço de início. Por quê? A ideia é que no final da minha função eu retorne qual é o número que eu estou eliminando dessa minha fila. No caso seria esse número 8, eu tenho que devolver, por isso que a nossa funçãozinha é tipo inteira aqui. Então eu preciso lá na frente dar esse retorno, né, do que está armazenado nessa variável val. Então ela é uma variável temporária, ela está temporariamente salvando um valor para mim, porque lá na frente eu preciso desse valor. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então vamos lá ver como isso funciona. Vou na variável início, pego o endereço que está lá, 100, vou nesse endereço 100 e acesso o pedacinho elemento. Então vamos lá, endereço 100, cheguei aqui, o pedacinho elemento é o primeiro pedaço, né? Tem um número 8. Este número 8 eu vou armazenar aqui. Bom, eu estou salvando ele, porque lá na frente eu vou precisar retornar. Então, tá salvo lá. Outra coisa que eu vou precisar salvar aqui também é este endereço de início que está aqui. Eu vou salvá-lo temporariamente nessa variável AUX que eu criei aqui, tá bom? Por que eu preciso fazer isso? Porque lá na frente eu vou precisar desse endereço e por algum motivo eu vou estar perdendo esse endereço por outras coisas que a gente vai estar atualizando. Então, vou salvar esse endereço nessa variável AUX. Então, esse endereço 100, vou jogar aqui embaixo também. Tá? Lá na frente vocês vão ver a necessidade desse 100 estar salvo. Salvei, vou começar a fazer alguma coisa aqui. O que é agora o eliminar isso daí da memória? Então, a eliminação, né, a remoção de um elemento nessa fila, ela tem que se dar por duas maneiras. Primeiro, numa maneira lógica, depois, numa maneira física. Tá bom? Se vocês lembrarem a nossa função de inserção, nós fizemos uma inserção primeiro de uma maneira física, depois de uma maneira lógica. Na inserção, a maneira física era ganhar um espaço de memória, fisicamente, colocar o elemento lá dentro e, logicamente, em seguida, encadeá-lo. Tá? Aqui, na hora de remover, a gente faz o contrário. Primeiro, a gente elimina logicamente, quer dizer, a gente faz com que ele não faça mais parte dessa fila, tá? Não fique mais nessa sequência. E depois, fisicamente, a gente some com aquele espaço, né? Libera aquele espaço que estava sendo ocupado. Então, essa linha que está aqui, ó, exatamente essa linha, está fazendo essa remoção lógica. Então, para a gente entender melhor, antes de ver a linha de código aqui, vamos tentar entender aqui. O que é remover logicamente este 8, né? Que é o nosso primeiro da fila. Seria o quê? Que eu nunca mais tivesse acesso a esse local onde está armazenado esse 8. Quer dizer, de nenhuma maneira, se eu precisar fazer um percurso nessa fila, eu não possa mais passar por aqui, por esse endereço 100, tá? Onde está esse endereço 100? Está armazenado na variável início. Ela tem esse endereço 100, que é o endereço do início da fila, do primeiro da fila. Se eu quero eliminar esse 8 da fila, e ele era o primeiro da fila, significa que agora, quem é o segundo da fila, que é o nosso 13, ele é que vai passar a ser o primeiro da fila, não é isso? Então, pensem bem, ó, temos 4 pessoas na fila. A primeira pessoa vai embora, quem era a segunda passa a ser a primeira da fila, correto? Então, é isso que a gente teria que fazer. Se eu disser que agora, aqui, a minha fila se inicia não mais no 100, mas sim no 200, eu estou dizendo que agora, quando eu quiser começar o percurso para a minha fila, eu vou vir para cá. Nunca mais eu passaria para cá. Então, isso é uma remoção lógica, tá? Então, essa linha garante isso para mim. Vamos ver como funciona. Ó, nós vamos atualizar a variável início, que é o que eu estava falando, tá? Para ela ter esse endereço que está aqui. Quem tem esse endereço 200 aqui, ó? Está guardado nesse lugarzinho aqui. O 8 é que sabia onde estava o 13, correto? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Primeiramente, eu vou lá na variável início, pego esse endereço, acesso esse endereço. Então, vamos lá. 100. Acessei o endereço 100. Indo no endereço 100, eu vou acessar o conteúdo do pedacinho chamado prox, que é o próximo. Então, estou no endereço 100, vou acessar o pedacinho próximo. O que está marcado lá dentro? Endereço 200.
Então, este endereço 200 eu vou armazenar na variável início. Então, relembrando, fui no endereço 100, tá aqui, acessei o conteúdo de proxies, fui no endereço 100, acessei o conteúdo de proxies, cheguei no 200, esse 200 armazeno na variável início. Então, vamos jogar um 200 aqui. Certo? Fazendo isso, é aquilo que eu falei, né? Ó, se eu agora quisesse percorrer a minha fila, eu vou começar aonde? No endereço 200. Já estou vindo para cá direto. Depois eu vou para 450, depois eu vou para 500, depois eu acabei. Então, o que eu consegui aqui? Eu consegui que, logicamente, eu não passe mais por esse número 8. Tudo bem? Então, essa linha aqui me garante essa atualização. A variável início é atualizada com o endereço do próximo de onde eu estava. Certo? Então, logicamente, ele já está bonitinho. Aqui depois, na sequência, temos um if, que ele é para o seguinte. Se eu já tivesse removido este, só tivesse esse aqui na nossa fila, na hora que eu fui pegar o conteúdo de próximo e jogar para cá, eu teria jogado o quê? A palavrinha nu aqui dentro. Por quê? Porque eu estou dizendo que agora não tem mais ninguém, eu estaria removendo ele e não tem mais ninguém na nossa fila. Então, se a variável início, por acaso, ganhar um valor nulo após essa inicialização, significa que eu removi o último que tinha na lista, não tem mais nada. Tá? Então, se início vier a ganhar um conteúdo nulo, a variável fim também tem que ganhar um conteúdo nulo. Por quê? Porque senão, quando eu tentar fazer uma nova inserção, vai existir um endereço de alguém nessa variável fim e pode bagunçar toda a minha fila. Então, eu tenho que garantir que se início chegar a ficar sem nada de endereço, fim também fique. Então, este if só funciona quando eu estiver eliminando um último elemento da fila, que não é o nosso caso, tá? Início foi atualizado, ela não ganhou um nulo, portanto, meu if não é verdadeiro, eu não vou mexer nessa variável fim. Vou seguir aqui para baixo. Seguindo aqui para baixo, o que está acontecendo? A nossa remoção física, tá bom? Então, aqui nós fizemos uma remoção lógica e aqui a remoção física. O que é esse free? Lá para trás, quando vocês viram a alocação dinâmica de memória, que eu mandei até uma apostilinha sobre isso daí, a gente comentou que a função malloc era a função que a gente utiliza para alocar espaço de memória para armazenar alguém lá dentro, né? E a função free é a que faz o inverso, ela libera um espaço de memória que tenha sido alocado e deixando aquele espaço, aquela quantidade de bytes livres para uma próxima uso do malloc, tá bom? Então, a função free, ela precisa que dentro do parênteses, a gente passe para ela um endereço de memória que é para ela liberar, tá? No caso aqui, ó, estou usando a variável AUX, que ela tinha o endereço 100, tá? Lembra que aqui em cima, ó, a gente chegou a salvar temporariamente aquele endereço 100 que estava guardado lá dentro. Por quê? Porque aqui na frente eu precisaria fazer um free desse endereço 100, bom? Então, se eu passar agora o conteúdo dessa variável para a função free, eu vou estar passando esse endereço 100. O que a free vai fazer? Ela vai, a partir do byte 100, apagar um conjunto de bytes do tipo que é a minha variável. Como o AUX é do tipo struct fila, ela é alguém que tem procs, né? Tem elemento e tem procs. É um tamanho exatamente disso daqui. Então, com esse free, aí sim, eu tenho uma remoção física, tá bom? Todo aquele espaço, a partir do byte 100, uma quantidade de bytes, elas estão liberadas novamente. Pode ser que numa próxima vez que eu for usar uma inserção e pedir um espaço para a função malloc, ela até me dê esse endereço 100 para guardar alguma coisa, tá? Porque virou um espaço livre. Então, ó, tá tudo bonitinho aqui, minha fila começa aqui, termina aqui, tenho 3 elementos na minha fila, tá? Tudo certinho. Fiz uma remoção lógica, uma remoção física, e aqui, no final, antes de ir embora da minha função, eu vou dar um return do conteúdo da minha variável val, que é o número 8, tá? Ou seja, era o número 8 que eu tinha removido. Eu tive que salvar aqui porque, ó, eu já removi tudo aqui dentro. Uma vez que eu removi, eu não tenho mais, tá bom? Vou só fazer mais uma vez essa funçãozinha de remover para vocês pegarem a ideia direitinho.
Então, ó, mandei o 8 de volta, terminei, fui embora lá para quem chamou essa função. Estou lá novamente lá atrás, chamando outra vez a minha função remover. Quero remover mais um elemento da nossa fila, que hoje tem 3 elementos, eu quero tirar um elemento novo dessa fila. Então, estamos começando aqui a variável AUX e a variável fim. AUX e val sem nada, né, que eu acabei criando aqui em cima. Uma inteira e uma do tipo struct de fila, elas não têm nada. Estou aqui agora perguntando se a minha variável início tem um conteúdo nulo. Ela não tem, então existe elementos nessa fila, portanto não vou dar essa mensagem de vazia, não vou embora, vou seguir o programa para frente. Então vou fazer aqueles 2 armazenamentos para salvar temporariamente conteúdos que eu vou precisar aqui na frente. Então, na variável val, eu vou salvar esse valor inteiro do elemento que eu quero eliminar. Se a gente tiver numa fila, quem vai sair é o primeiro da fila, né? Que agora é o nosso número 13. Então, este 13 é quem eu quero eliminar. Então, esse número 13, eu vou salvar ele aqui dentro dessa variável val. Como é que eu faço isso? A variável início é que tem o endereço desse 13, né? Que é o primeiro da fila. Então, se eu for nesse endereço, que é o endereço 200, que está lá na variável início, se eu chegar nesse endereço 200 e acessar o pedacinho elemento, eu vou estar pegando o número 13. Este 13 eu armazeno na variável val. Então, está lá salvo temporariamente bonitinho. Bom, salvei o número, agora eu vou salvar esse endereço também. Esse endereço 200 também, eu vou salvar temporariamente nessa variável AUX, porque lá na frente eu vou precisar dela. Então vamos lá, copia 200 aqui para baixo, né? Tá salvo lá. Então, 2 armazenamentos para salvar esses 2 valores. Vamos fazer agora o quê? A remoção lógica. Então, lembrando de novo, o que é uma remoção lógica? É fazer com que esse 13 aqui, que é o primeiro da fila agora, nunca mais seja acessado. Hoje ele é acessado porque o início, ó, já vem direto para cá, tá bom? Então, se eu quero remover esse carinha, que agora é o meu primeiro da fila, significa que agora, no momento, quem é o segundo da fila é que vai passar a ser o primeiro, tá? Então, lembra, temos 3 pessoas, a primeira sai, a segunda pessoa passa a ser a primeira da fila. Então, é a mesma coisa aqui. Se eu eliminar esse 13, o 30, que estava atrás, né, vai ser o primeiro da fila. Então, eu tenho que fazer o quê? Arrumar essa variável início aqui para que ela não tenha mais esse endereço, e sim este endereço, para dizer que agora o início começa aqui, no 450. Então, essa é a nossa linha que garante isso, correto? Então, vamos lá. Eu vou lá na variável início, está marcado 200. Se eu chegar nesse endereço 200 e acessar o conteúdo de procs, então venho aqui no endereço 200, acessei o conteúdo de procs, eu estou acessando o valor 450, que é o endereço de memória desse carinha aqui. Então, este 450 que está aqui, vou armazenar na variável início. Vamos lá. Pronto. 450 eu armazenei lá. Consegui minha remoção lógica. Por quê? Porque agora ninguém mais tem esse endereço 200. Ó, se eu começar o percurso da minha fila agora, eu começo aonde? No endereço 450, já cheguei aqui. Achei um 30, vou para o endereço 500, achei 21 e acabou. Então, logicamente, a minha fila agora só tem 2 elementos, tá bom? Só tenho 30 e tenho 21. Começa no 450, termina no 500 e acabou. Então, logicamente, o 13 não faz mais parte da minha fila, tá? Remoção lógica. Temos aquele if de novo, que a gente já tinha visto antes, né? Se a minha variável início nessa atualização ganhou um conteúdo nulo, se fosse o caso desse último aqui, a minha fim também vai ter que ter um valor nulo, porque as duas têm que ficar bonitinhas para simbolizar fila vazia. Não é o nosso caso, né? O início não ganhou um nulo, ele ganhou um endereço bonitinho de memória, então o if não vai funcionar. Vamos fazer então a remoção física, que é a funçãozinha free que a gente chama, tá? Função free, ela libera um espaço de memória a partir de um endereço que eu passar para ela. Então, eu estou passando o endereço AUX, que está aqui.
tá? Que é o endereço 200, que é esse carinha que está aqui. Então, a FREE, a partir do endereço 200, vai liberar uma certa quantidade de bytes do tipo de ALPS. ALPS é do tipo struct de fila, ou seja, a partir do byte 200, uma quantidade de bytes que pega esse pedacinho elemento, que pega esse pedacinho de próximo que está aqui. Então, agora sim, fisicamente, não temos mais aquele valor. Ó, fizemos nossa remoção física. E vamos embora da função, vamos dar um retorno, né, do conteúdo que está na variável val, que era aquele 13, porque quem chamou essa função remover precisava desse número para fazer alguma coisa. Então, vamos devolver esse valor que está lá. Por isso que temporariamente a gente guardou aqui para ter esse valor agora, porque a gente já sumiu com tudo, né? Então, temos um valor para voltar. Vamos retornar o 13 e vamos embora da função. Com isso, temos apenas 2 elementos. Tá? Numa próxima remoção acabaremos com esse, numa próxima com esse, ficaremos com a nossa fila vazia, se fizéssemos novamente. Tudo bem? Então essa aqui foi a nossa função remover, tá? Que mostrou a maneira da gente remover um elemento do começo da nossa fila. E com isso terminamos por aqui. Obrigada!